beleza? Professor Rafael, professor de Biologia, mais uma vez falando para vocês. Excelente poder, mais uma vez, estar em contato com vocês e a gente discutir um pouco exatamente a respeito da nossa disciplina. Hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? A gente vai para a resolução de itens, que é algo que eu sempre chamo a atenção, que é muito importante, até porque a gente precisa realmente praticar muito essa resolução, por conta do tempo, por conta, claro, da demanda de questões que se tem. Então é algo que é bem importante de ser trabalhado por vocês, tá? Então fica essa dica aí para vocês, gente. Antes disso, lembre-se sempre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para poder receber as notificações e segue a gente também lá no Instagram, galera, porque é uma via de comunicação nossa para que a gente possa ter a linha de contato. Lá eu vou estar sempre postando algumas dicas, lá também estão os links de outras aulas, tá bom? Então, alguns materiais que vão ser postados por lá. Então, é uma via nossa de comunicação, então fica de olho lá no Instagram também, tá bom? Galerinha, é o seguinte, como eu disse, vamos para a resolução de itens, tá? Primeiro item aqui, já indo direto, eu vou em cima da resolução, dando dicas, para que a gente possa realmente praticar essa história de resolução de questões. Vamos lá, a primeira questão diz assim, ó, Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológicos. A palavra teleologia provém de dois termos gregos, telos e logos, ou seja, uma razão de algo em função de seus fins ou uma explicação que se serve de propósitos ou de fins. Na explicação teleológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para esta finalidade. Neste sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de alguma coisa. Por exemplo, na explicação teleológica, nossos dedos são articulados para que possamos manipular objetos, ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que manipulamos objetos porque nossos dedos são articulados. Veja que é um contexto bem longo, mas é uma questão clássica de Enem, porque ele fala sobre um conceito que às vezes a gente não está tão acostumado, inclusive é um conceito que ele é filosófico, mas ele descreve o que é esse conceito, tá? Então, esse trecho, por exemplo, nesse contexto é muito importante, onde ele diz o que é teleologia. E nitidamente ele usa um exemplo. Ele usa um exemplo associado à articulação dos nossos dedos. E ele tenta justificar duas possibilidades em relação à articulação dos nossos dedos. A primeira possibilidade é de que os nossos dedos são articulados para que a gente possa manipular objetos. Então, observe que é uma possibilidade. E a outra possibilidade, inclusive essa primeira possibilidade seria a explicação teleológica, né? E a outra possibilidade seria exatamente que a gente possui a capacidade de manipular objetos porque os nossos dedos são articulados. Então fica de olho, porque observem que tem termos associados ou conceitos associados à adaptação. Então seria a adaptação antes de eu ter aquela característica, ou então a característica seleciona, no caso, os indivíduos que são melhor adaptados. Então a questão diz assim, ó, considerando as características adaptativas dos organismos, a teleologia. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, observem esse esqueminha que eu já mostrei numa outra aula para vocês, que trabalha mutação, recombinação e variabilidade genética, isso é a teoria sintética da evolução, com seleção natural, que corresponde ao darwinismo, e aqui a adaptação. Ou seja, a gente observa que a seleção natural ela impõe a sobrevivência dos indivíduos que já estão melhor adaptados, tá bom? Então lembra que é um conceito associado diretamente a Charles Darwin e, claro, também à teoria sintética da evolução. Só que lembre-se que a questão quer o princípio da teleologia, tá bom? A questão na letra A diz assim, ó, refuta a proposta de Lamarck. No que concerne à transmissão dos caracteres adquiridos, a teleologia acredita que os organismos seriam capazes de se adaptar, ok? Para poder sobreviver. Então, ela não se baseia nos princípios da seleção natural. Então, ela vai de acordo com a proposta lamarquista. Letra B. Contribui para a explicação da origem da vida, da origem da variabilidade a partir da ocorrência de mutações. Olha lá, a teleologia ela defende os princípios lamarquistas. As mutações estariam associadas à teoria sintética da evolução. Letra C. Contraria as fundamentações teóricas propostas pela teoria sintética da evolução. O que é que a teoria sintética da evolução acredita, gente? Acredita nas mutações, na recombinação genética, na variabilidade genética e na seleção natural. A teleologia, assim como os pensamentos lamarquistas, não acreditam nesses princípios. Então a gente já bate aí a primeira questão como sendo alternativa a letra C, beleza? Vamos lá para a segunda questão, galera. Diz o seguinte:
Um artigo publicado na revista Science mostrou que variações em um gene promovem acentuados efeitos nas mudanças rápidas de comprimento dos bicos dos tentilhões. Essa descoberta ajuda a entender como os tentilhões estudados por Darwin puderam evoluir em 18 espécies em um período de 1 milhão e 2 milhões de anos, ou entre um período. Uma seca que atingiu a ilha do arquipélago de Galápagos nos anos de 2004 e 2005 promoveu rápidas adaptações nos tentilhões. A competição por alimento entre essas aves resultou na extinção de indivíduos de porte médio com bico grande, enquanto os indivíduos de porte médio com bico pequeno sobreviveram, alimentando-se de pequenas sementes. Após esse período de seca e com o passar dos anos, tentilhões de porte médio passaram a desenvolver bicos com dimensões menores. Observem que mais uma vez a gente tem um longo contexto aí comentando a respeito dos tentilhões, um tipo de ave que foi muito estudado por Charles Darwin lá nas Ilhas Galápagos, tá? A questão diz assim, ó, o processo de evolução dos tentilhões é estudado por Darwin deve-se, gente, muito cuidado. Porque quando a gente lê o contexto, aparenta que o tamanho do bico, ou a forma do bico, ou o tamanho do bico dos animais vai se alterando para ele poder se alimentar. Mas, na verdade, lembre-se que é exatamente o contrário. Essa variação que a gente observa em relação às aves que foram analisadas lá por Darwin, na verdade não é ou não são mudanças que as aves vão tendo para poder se alimentar. Na verdade, há um mecanismo de seleção natural onde os animais que desenvolvem os tipos de bicos específicos para o tipo de alimento, eles conseguem sobreviver, ok? Então lembra disso. Essas alterações que aconteceram, que o próprio contexto da questão diz, não são alterações para o animal poder se alimentar. Na verdade, é um processo de seleção natural. Sobreviveram os animais inicialmente de bicos menores, porque eles eram adaptados a se alimentar das sementes ali presentes. Então, como tem alimento disponível para eles, eles conseguem sobreviver. Quem não tem esse tipo de bico adaptado para se alimentar das sementes, tem como consequência a morte. E claro, termina não deixando descendentes, tá? Então esse esqueminha aqui mostra exatamente para isso, ou mostra isso para a gente. Olha aqui, ó, comedores de cactos, eles têm bicos específicos. Comedores de sementes têm bicos específicos. Comedores de insetos apresentam entre eles bicos específicos. Então, quando a questão diz, o processo de evolução dos tentilhões estudados por Darwin deve-se, letra A, mutações provocadas pela desregulação no processo de tradução. Ele está falando sobre a síntese proteica. Não tem a ver com essa condição. É um mecanismo de evolução, de seleção natural. Letra B. A expressão de características morfológicas em resposta ao seu uso-desuso. Esse é o pensamento lamarckista. Lembra que não corresponde ao que o item está pedindo, porque ele está pedindo nos princípios de Darwin. Letra C. A atrofia dos bicos relacionados ao desgaste promovido pelo seu uso excessivo. Não é a diminuição ou o bico, a diminuição do tamanho do bico não corresponde à destruição, né? à atrofia, a desgaste, ok? É seleção natural. Letra D. A seleção dos caracteres favoráveis em virtude da competição pelo alimento disponível. Então lembra, o alimento está lá disponível. A pergunta é, quem é que vai conseguir se alimentar daquele tipo de substrato, daquele tipo de alimento? Quem consegue se alimentar, sobrevive e deixa descendentes. É uma característica favorável. Quem não consegue se alimentar, não sobrevive e não deixa descendentes. Então, nesse contexto, o bico do animal é um bico desfavorável. Isso vai justificar exatamente a sua morte e, claro, também justifica, nesse caso, a não descendência em relação a esse tipo de bico. Tudo bem? Galerinha, terceira questão. Uma questão mais curta um pouco, mais tranquila um pouco, mas que trabalha alguns conceitos que são importantes. A questão diz assim, o abominável mistério de Darwin teve uma hipótese alternativa proposta por Gaston de Saporta, a qual foi confirmada pela ampliação do conhecimento dos registros fósseis e estudos moleculares. Sabe-se hoje que muitas angiospermas e muitos insetos tiveram um processo evolutivo conjunto. Galerinha, quando ele fala em estudo dos fósseis e estudos moleculares, é que alguns pesquisadores eles começaram a procurar registros que complementassem todos os princípios de Darwin. Tá? Então, quando se fala em registro fóssil, comparação de estruturas moleculares, quando se fala, por exemplo, em
embriologia comparada, esses são alguns conceitos que dão suporte ainda mais aos estudos feitos por Charles Darwin, tá? A questão diz assim, lembra que ele está falando, sabe-se que angiospermas e muitos insetos tiveram um processo evolutivo em conjunto. E aí a questão fala, esse tipo de evolução em que duas espécies evoluem em conjunto é denominado. Vamos lá, letra A, coevolução, letra B, evolução simpátrica, letra C, evolução alopátrica, letra D, evolução divergente e letra E, evolução convergente. E aí a gente tem alguns conceitos, a gente vai dar uma olhadinha em algumas imagens. Ó. Olha essa imagem, ok? Uma flor, né, que tem um pedúnculo, uma estrutura floral muito curiosa. Aqui a gente observa a ave associada a uma outra planta e aqui a gente observa uma abelha associada a uma outra planta. Lembra que ele está falando de angiospermas. As angiospermas são os grupos vegetais que possuem flores, flores com padrão clássico mesmo, né? Colorido, para atrair esses agentes que a gente chama de polinizadores. Então é uma questão, ao meu ver, tranquila, porque a gente observa que é um mecanismo de coevolução. Esses dois grupos, aves e angiospermas, por exemplo, ou insetos e angiospermas, evoluíram juntos no sentido exatamente de ter benefício mútuo, onde ali se tem fonte de alimento para abelhas, para beija-flores, por exemplo, e, claro, termina tendo o processo de polinização. Os grãos de pólen se aderem ali ao corpo do animal e termina sendo levado, propiciando a reprodução desses vegetais. Agora a gente precisa, e aí a gente responde a questão, né? Terceira questão, alternativa, letra A, beleza? Tá bom? Galerinha, espero mais uma vez que tenha contribuído de alguma forma. E a gente fica sempre na expectativa que já já possamos nos ver novamente, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.